Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto conhecido, mas muito importante para esse momento. O texto que está ali na carta de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas o verso de número 11. 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos orar. Senhor, tua palavra está lida, que o Senhor venha ao encontro com o teu Santo Espírito, nos trazendo convicção, convencimento, plena instrução da tua palavra, para que a tua igreja seja edificada, fortalecida, ó Deus amado, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um tema bem alusivo ao Dia das Mães, né? Parabéns às mamães. Minha mãe está aqui presente presencialmente, né? Que bom. Nós escolhemos esse tema que é muito pertinente, e o tema é Aprendendo a Ser Mãe com Ana. Aqui nós começamos, esse texto, nós começamos uma história nova, findando ali a época dos juízes de Israel. E aqui começa o surgimento, o nascimento, a história, o contexto por trás do nascimento do juiz, do sacerdote, do profeta, do homem de Deus chamado Samuel. Mas a gente não vai falar especificamente sobre Samuel essa noite. Nós vamos refletir, em alusão ao Dia das Mães, esse dia tão especial, e também ao mês da família, sobre o contexto da mãe de Samuel, Ana. Essa mulher que fez essa oração aqui a Deus, aqui no verso 11. O início desse primeiro capítulo, se os irmãos podem deixar até aberto aí a Bíblia no capítulo 1, é feita uma sucessão de adversidades e dificuldades sobre a vida dessa mulher. Como a gente nota nos versos 3, 5, nos versos 6 aí do capítulo 1, Ana, ela não podia ter filhos, estéril. E isso, nessa época, era uma sentença muito difícil, uma sentença de praticamente não servir para nada para a mulher, porque era a principal função da mulher nessa época era ser mãe, era dar filhos. E aí, imagine então a cabeça, né? Vivendo num contexto como esse. Olha, eu nasci para ser mãe, na verdade, e aí isso eu não tenho. Ela tinha essa dificuldade. Ela sofria com a incompreensão do seu marido, Eucana. Como a gente olha nos versos 7 e 8, mas meu bem, ele fala para ela, mas eu te amo tanto. Querendo de alguma forma, né, auxiliá-la na sua dor, mas ainda assim não compreendendo a sua dor, a sua dificuldade de não ter filhos, e ainda assim ele, não sou eu mais do que suficiente? E também lidando com as provocações da outra esposa de Eucana, chamada Penina, que tinha filhos.
E chegava para Ana, e sei não, hein, para você, aquela provocação, lidar com aquela provocação constantemente. Eu tenho, você não tem. Eu tenho filhos, você não tem. Jogando isso na cara constantemente. Então, meus irmãos, imagine então essa situação, né? A mulher não ter filhos era uma sentença: olha, eu não darei continuidade à minha geração. Eu não darei continuidade à geração do meu marido. Era algo muito difícil nessa época. Por isso, nesses Dias das Mães, a gente quer refletir sobre as atitudes que Ana teve. Nós vemos aqui nesse verso 11, e também em todo o capítulo 1 aqui de 1 Samuel, como uma mensagem para as mães dos dias de hoje. As atitudes que Ana teve. E também, logicamente, para os pais, para toda a família, para as mulheres, para os filhos, para as filhas, que pretendem ser mães um dia, que pretendem ser pais um dia. Fica também a mensagem, um recado. Nós vamos destacar 3 atitudes de Ana. 3 situações na vida de Ana. Nesse primeiro capítulo, que nos chama a atenção sobre esse privilégio, sobre esse desafio, sobre essa bênção de ser mãe. A primeira dessas atitudes é a que Ana não desiste de ser mãe. Ela não desiste de ser mãe. Segundo uma matéria publicada em outubro do ano passado, existe em nosso mundo hoje uma geração de mulheres chamada NOMO, que é Not Mothers, não mães, traduzindo. Um movimento que está crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil, cerca de 37% das mulheres não têm o desejo de serem mães. E no mundo hoje, cerca de 72% das mulheres não têm mais o desejo de ser mãe. Essa pesquisa foi feita pela farmacêutica Bayer. Depois a gente pode passar a referência. Pesquisa feita agora, né? No final do ano passado. Muitas podem ser as razões disso. O movimento da independência da mulher dos últimos anos, iniciado ali na segunda metade do século XX. E aí, no caso, elas optam por carreira, pelos estudos, até mesmo uma situação financeira. Hoje, ter filhos custa muito dinheiro, é muito caro. Tem que pagar estudo, tem que pagar escola, tem que fazer isso, tem que pagar aquilo. Próprio planejamento de vida, ou até mesmo próprio desejo, entre outros motivos. Esse é um movimento que nós vemos crescente no mundo de hoje. Contudo, quando nós observamos na palavra de Deus, nós notamos que ser mãe é um grande privilégio. Ser mãe é um grande milagre. Trata-se de uma bênção de Deus para a mulher, ela ser mãe. E tem que ser muito mulher para ser mãe. Muito corajosa para ser mãe. Ao olharmos para a história de Ana, como a gente falou no início, ela já tinha sua condição científica, ela era estéril. Seu marido não a apoiava. Vamos esperar em Deus, vamos confiar no Senhor. Não, ele falava: meu bem, desiste dessa ideia. Não sou eu o suficiente para você. E a outra mulher ainda falando nela, falando na orelha dela: você não tem filhos, você não pode ter filhos, você é estéril, não tem vida no seu ventre. Eu posso dar filhos para o meu marido e você não pode. Ela tendo que lidar com todas essas situações, ela poderia muito bem, quer saber? Não quero saber mais. Não quero saber mais. Ser mãe, meus irmãos, minhas irmãs, não é fácil, por isso.
nós temos o auxílio do nosso Deus. Nosso Deus, como eu falei, é um Deus de vida. Somente o Senhor sopra o fôlego de vida e possibilita que a vida surja. Esse milagre que é a concepção, o nascimento de um bebê. Por que eu falo que ser mãe é um milagre? Nós temos várias histórias das matriarcas. Sara. Nós vamos ao longo nós temos a própria história de Ana. Tantas outras mulheres. Até mesmo dizem que Ruth, no livro de Ruth, dizem que também ela também era estéril. Várias mulheres narradas na história da Bíblia eram consideradas estéreis e têm filhos. O que eu entendo, meus irmãos, é que essas mulheres é para dar um recado para nós, que ser mãe é um milagre de Deus. E ser mãe não é fácil. E nós vemos aqui na história de Ana. Ana não desistiu. Ela não olhou para o mundo, para as circunstâncias. Ela foi, mas isso não quer dizer que ela estava feliz. Ela não estava feliz. Ela estava amargurada, ela estava apreensiva, ansiosa. Mas o grande detalhe aqui, meus irmãos, quando a gente olha no versículo 10, que Ana se levantou com amargura na alma, mas o que ela fez? Ela orou ao Senhor. Ela buscou a presença de Deus. E abriu o seu coração e derramou o seu coração na presença do Senhor. Mãe não desiste. Mãe não desiste. Não importa as dificuldades. Não importa o que o mundo diga. Nós precisamos ser diferentes, meus irmãos. Precisamos ter filhos para povoar esse mundo de servos e servas do Senhor, que honrem a aliança com Deus. E não ter medo de ter filhos, com medo de como ficarão as nossas finanças. Deus proverá. Não desista de ser mãe. É uma bênção que pode ser concedida somente à mulher. E essa luta de Ana, essa insistência de Ana em querer ser mãe também implica para as mamães de hoje a não desistirem de seus filhos e filhas que de repente estejam distantes dos caminhos do Senhor. Você, mãe que nos escuta, continue, não desista dos seus filhos, não desista de suas filhas, não desista das crianças, do desejo de ser mãe. O que tem norteado a todos que nos acompanham nesse momento? O que tem feito a diferença nesses dias? Aquilo que o mundo fala sobre as pesquisas, dizendo que as mulheres cada vez mais não querem mais ser mães, ou que nós acompanhamos na palavra de Deus? Essa foi a primeira atitude de Ana. Ela não desistiu de querer ser mãe. A segunda atitude de Ana é o que nós encontramos aqui de forma ainda mais explícita no verso 10, no verso 11, que é o nosso verso base. Ana, ela ora para ser mãe. Ela ora como uma mãe. Nós, mamães, as mamães, eu não sou mãe, mas todos nós, mas principalmente para as mães de hoje. Nós vemos aqui Ana fazendo um voto e orando com muita intensidade diante de Deus. No verso 11, que é esse verso nosso em destaque, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele afirma que quando as mães se colocam de joelhos, os filhos ficam de pé. E ele continua a afirmar que hoje nós temos mulheres famosas, hoje nós temos mulheres cultas, hoje nós temos mulheres ricas, hoje nós temos mulheres mais atraentes, mas nós precisamos desesperadamente de mulheres de oração. Grandes personagens em nossa sociedade.
ao longo da história tiveram influência direta de suas mães. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, um dos mais relevantes presidentes norte-americanos, ele diz: o que eu sou, eu devo à minha mãe. Beethoven, grande cantor, grande compositor, músico, extremamente inteligente, ele foi poupado do aborto pela coragem da sua mãe em prosseguir com a gravidez, mesmo contra todas as circunstâncias nos seus estudos. Também temos John Wesley, o maior avivalista aí do século retrasado. A mãe de John Wesley orava por ele e seus outros 18 filhos. A mãe de John Wesley tinha mais 18 irmãos. Não faltava tempo para essa mãe ensinar e orar por seus filhos. A mãe de Agostinho, que orou por sua conversão, um autor chamado Ambrósio chegou a dizer sobre a oração da mãe de Agostinho por sua conversão. Diz assim: um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Porque a mãe desse homem, que é um dos maiores teólogos, que nós temos hoje, não desistiu e continuou orando por seu filho. E essa atitude de Ana representa muito para todas as mães dos dias de hoje. As mães oram pelos seus filhos, as mães oram com os seus filhos. A intensidade aqui na oração de Ana era tanta que o sacerdote Eli, que estava presenciando aquela cena, achou que ela tinha bebido demais. Como a gente olha aí no verso 12. Tantos outros testemunhos, tantas outras histórias a gente poderia obter aqui de mães que oraram e que oram por seus filhos e filhas. Situações de livramento, de filhos que estavam distantes dos caminhos do Senhor, que estavam em situação de grandes adversidades, que através da oração de suas mães reencontraram o caminho do Senhor, foram salvos, foram libertos, foram alcançados pela graça de Deus. Mamães e todos nós aqui hoje, como tem sido a rotina de oração por nossa família, por nossos filhos, por nossa casa? Entrando agora na terceira atitude de Ana, nós vemos que Ana faz um voto com Deus. Ela consagra o seu filho ao Senhor. Ana, nessa oração que ela faz aqui, ela fala: Senhor, se eu puder dar à luz, me dê um filho homem, mas ele será consagrado para o louvor da tua glória. Samuel, que nasceu um ano depois, logo depois que passou o período que ele foi desmamado, ele já foi encaminhado, entregue pela mãe ao sacerdote Eli, para que ele pudesse ali ser educado e vivesse a vida consagrado ao Senhor. A gente vê depois aqui, a partir do verso 19, um pouco dessa história, quando Ana leva seu pequeno filho para ser consagrado. Naquela época isso era algo mais comum do que hoje. A gente não é tão comum isso nos dias de hoje, mas naquela época era importante. Nós vemos Jesus ele sendo apresentado também ao sacerdote quando nasce. Nesse caso, Ana fez um voto com Deus: olha, deixarei meu filho consagrado ao Senhor. E era muito costumeiro os filhos serem ensinados nos caminhos da lei, naquela época, pelo sacerdote. E nós vemos que havia um desejo no coração dessa mãe de que seu filho seguisse os caminhos do Senhor. Nós notamos que isso não é isolado na palavra de Deus. O texto lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, tem um texto muito conhecido, falando sobre a transmissão da palavra de Deus dos pais para os filhos. Deuteronômio 6, 7 diz:
Ensinarás essa palavra da lei aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todo tempo. Em todo tempo estarei compartilhando com os meus filhos as palavras da lei, falando dos aspectos relativos ao reino de Deus. A consagração de Samuel aponta para a necessidade das mães, dos pais, de todos da família, apresentarem ao Senhor os seus filhos e filhas desde os primeiros dias. Consagrar ao Senhor. Apresentá-los ao Senhor. Apresentar o Senhor aos filhos. Nós temos um outro exemplo disso no Novo Testamento com Timóteo. Timóteo foi educado por sua mãe Eunice e por sua avó Loide. Como a gente vê lá em 1 Timóteo 3,15, 2 Timóteo 1,5. E esses ensinamentos de Timóteo foram fundamentais, foram cruciais para que ele lidasse com as dificuldades no seu ministério. Quando Paulo estava preso, todo o ministério de Timóteo ali sofrendo ameaças, sofrendo adversidades. Mas ele sabia em quem ele podia confiar. Ele sabia que tinha um Deus que podia confiar. Porque ele foi ensinado na infância por sua mãe e por sua avó, nos caminhos do Senhor. Hoje em dia, a gente quer prosseguir de forma ipsis literis, né? Muitos pais e mães têm delegado o papel da educação religiosa, da educação cristã dos seus filhos e filhas para as escolas e para as igrejas. Não é errado. A igreja está aqui para ajudar. As escolas ajudam. Mas a responsabilidade é dos pais. Não adianta nada se na igreja está falando que Deus é amor, se dentro da minha casa não existe amor. Não adianta falar sobre harmonia, sobre paz, sobre alegria, sobre os frutos do Espírito, se dentro da minha casa isso não acontece. Isso não é uma realidade. Precisa acontecer dentro de casa primeiro. Senão, não acontece. O que aconteceu aí com relação à pandemia? A pandemia levou as crianças para onde? Levou as crianças para casa. Para junto de seus pais. Pais e mães, as mamães, as homenageadas de hoje, os pais, as famílias. É tempo de aproveitar essa oportunidade de ter os filhos em casa e compartilhar com eles a palavra de Deus. Consagrá-los, ensiná-los. Como diz o autor de Provérbios, né, Salomão, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina o caminho que deve ser feito, o caminho da palavra. Pois quando ela crescer, ela não se desesperará dele. Estará preparada para lidar com as circunstâncias. As mães são fundamentais para compartilharem os valores do reino de Deus na vida de seus filhos e filhas. Aqui, também os pais, com certeza. Não estou isentando os pais, não quero sair aqui, né, deixar o meu lado aqui, fugir a minha responsabilidade. Mas é tempo de nós estarmos alerta com isso. Consagrar os nossos filhos e filhas, apresentá-los ao Senhor, apresentar o nosso Deus a eles, esse Deus a quem amamos. É tempo de nós sermos, fazermos os nossos filhos flechas. Nós temos os arqueiros que enviam os nossos filhos, enviam para o mundo, os nossos filhos sendo preparados, filhos preparados a lidar com as circunstâncias desse mundo, confiando integralmente no nosso Deus. Esse tipo de situação não dá para terceirizar. É importante. É importante. Hoje, a gente tem participado de um grupo onde tem líderes de ministério infantil de várias igrejas. Até o pessoal aqui da igreja participa junto com a gente.
Recentemente foi feita uma palestra falando, olha, como que os ministérios infantis se comportam agora. As igrejas estão pensando em alternativas. Aqui mesmo na igreja, nós temos a Lorena, temos a Fran aí, as meninas, a Luana, né, a Eli também está junto nisso. Então assim, estão se movimentando, colocando materiais, enviando materiais de forma online, dando alternativas para que as nossas crianças tenham, sim, um ensinamento na palavra de Deus. Isso é importante, a igreja precisa disso. Precisa ter uma atenção especial para as nossas crianças. Precisa acontecer. Mas não é somente a igreja. Começa em casa. E a pandemia veio para trazer isso à tona, meus irmãos. No aspecto da educação infantil, a pandemia veio para trazer isso à tona. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Pois é. Qual é a sua prioridade? Não estou dizendo que tem que parar de trabalhar, não é isso. Mas nós estamos falando aqui de vida eterna. Nós estamos falando aqui de revelarmos Deus. De revelarmos a palavra de Deus às nossas crianças. Isso tem que começar na nossa casa. Consagrarmos os nossos filhos e filhas para o Senhor. Meus irmãos, de que forma a gente pode avaliar hoje a nossa atitude como pais, como mães, de prepararmos os nossos filhos para o reino de Deus? Concluindo essa meditação, a gente pode encontrar algumas aplicações para as mamães, para as mulheres que de repente não sejam mães ou estejam um pouco receosas de serem mães. Não pensem num filho como uma despesa. Não pensem em ter filhos como uma despesa. Com certeza vão aumentar os gastos, sim. Mas o Senhor proverá. Um amigo meu, o pastor Everaldo, lá de Sertaneja, ele falou uma certa feita. Ele estava com um filho mais velho, o Axel, já veio algumas vezes aqui com a gente, está estudando aqui em Londrina, trabalhando aqui em Londrina. E aí, a sua esposa engravidou da Sofia, segundo filho. E muitos chegaram para o pastor Everaldo perguntando para ele, para a sua esposa Solange: pastor, você está louco? Ter filhos nos dias de hoje? Olha o seu trabalho, nem tinha um trabalho direito, eles estavam numa situação bem complicada. Olha a situação de vocês. Falavam para ele isso. E a gente pergunta, mas nossa, Everaldo, como assim? Você agora tendo filhos? Ele falava sempre assim: Ney, nós precisamos ter crianças para prepararmos, para abençoarmos esse mundo. Precisamos ter filhos para que os nossos filhos abençoem o mundo. Precisamos de crianças sendo preparadas, crianças sendo colocadas mesmo como flechas. Eu não posso pensar que eu não vou conseguir dar sustento para os meus filhos. Eu vou conseguir, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que meu Deus é poderoso. Mas ele falou isso, me chamou muita atenção. Nós precisamos criar os nossos filhos para serem bênção para o mundo, para influenciarem o mundo para a glória de Deus. E ele fala isso até hoje, é só perguntar para ele: é verdade, falaram isso para você? Até hoje, eu sempre, quando a gente se encontra, eu sempre falo com ele isso. Nossa, Everaldo do céu, isso aí quando você falou, marcou, quando eu ouvi. Não pense como filho como uma despesa extra. Não desista, mãe, não desista dos seus filhos. Não desista de ser mãe. Os dias de hoje são difíceis, mas exerça a sua maternidade. Busque ser mãe presente com os seus filhos e filhas. Crie filhos e filhas corajosos para esse mundo. O mundo está precisando demais. A ideia de ter filhos
de não ter filhos nunca será uma ideia ultrapassada, em nome de Jesus. Nunca será. Nós aprendemos também, como mães e como pais, a renunciarmos os valores individuais para compartilharmos a nossa vida com os nossos filhos e filhas. Se de repente nós não temos possibilidade de ter filhos pela ciência, existem outras situações. Tentem estudar a questão da adoção. Não é fácil. Existe também a possibilidade do apadrinhamento de crianças que estão nos orfanatos hoje, sem pai, sem mãe. Você não adota, mas você apadrinha. Você pega essa criança e fica o final de semana com ela, fica um determinado período, leva essa criança para casa para corrigir prova, para estudar junto com essa criança. Você pode ser mãe, você pode ser pai. Basta você querer. Existem outras possibilidades para isso. Seja bênção com esses órfãos que existem hoje em nossa cidade. Crianças que precisam desesperadamente de um pai e de uma mãe. Crie um planejamento, pai e mãe, para interceder pelos seus filhos e filhas. Não cesse de orar, não desista de orar. Não desista de confiar nas promessas do Senhor. No tempo devido, o Senhor trará a resposta. Em nome de Jesus. Não cesse também de ensinar o filho dos caminhos do Senhor. Como a gente viu aqui, a ideia da transmissão do conhecimento não é apenas falar valores relativos ao reino de Deus, mas de sermos exemplos da parte de Deus para os nossos filhos e filhas, como a gente olha Deuteronômio 6, verso 7. Albert Schweitzer, ele diz que dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Mamães, papais, a todos quantos interessar, que possamos nos apegar nos ensinamentos aqui de Ana, sobre como ser mãe, como Ana foi. Ela teve seu filho Samuel por 1 ano, porque ela entregou ele direto ao Senhor. Mas ela foi mãe, ela não desistiu dos seus sonhos, orou e consagrou o seu filho ao Senhor. Que esses ensinamentos perdurem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus assim nos ajude. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar.